Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Vamos orar. Você pode misturar a sua mão quando nós possamos começar a aula em nome de Jesus. A paz de Santa Igreja, amém? A paz para quem está nos assistindo. Mais uma escola dominical que se inicia no dia de hoje, 21 de junho de 2020. Amado Deus, queremos te agradecer pela oportunidade de se deitar e levantar. Te dê graças pelo ar que respiramos nesse momento, Senhor, por esse fôlego de vida. Olha aí essa escola bíblica dominical, onde estaremos aprendendo mais da tua palavra com o nosso evangelista Wellington e os demais professores que estarão colocando as suas aulas, Senhor, no meio de comunicação para poder alcançar as crianças, os juniores e os adolescentes. Eu quero te pedir que possa continuar para frente, para que possamos, Senhor da glória, estar com o nosso coração preparado para poder aprender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Jesus. Glória a Jesus. Bom, lição de número 12. Lição de número 12. Edificando a família com temor e confiança no Senhor. E você divide? Olha aquela revista abençoada. Lição de número 12. Não temos mais revista não. Mas os irmãos podem acompanhar pela Bíblia. Vem o Salmo 127 e o Salmo 128. Salmo número 127 e 128. Glória a Deus. Acharam aí? Eu vou ler o história mais aplicado e depois nós lemos juntos o texto de referência. Amém? Como se fosse revisto, fica difícil a gente repetir. Amém? Textual. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Está em Salmo 128:1. E a verdade aplicada, que nossas atitudes sejam influenciadas e motivadas pelo temor a Deus e desejo de viver conforme a vontade do Senhor. O texto de referência, caso vocês possam acompanhar junto comigo, está no Salmo número 127, no versículo 1 e 2. Eu vou ler o versículo 1 e vou ler o segundo, amém? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, a igreja. Inútil vos será levantar e madrugar, repousar tarde, comer o pão de luz, pois assim dará ele aos seus chamados do sono. Glória a Jesus. Agora no Salmo número 128, são os versículos 1, 2, 3 e 4. Bem-aventurado aquele que tem o Senhor e anda nos seus caminhos, a igreja. Pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveiras à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado, a igreja. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Glória a Jesus. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Nós chegamos até aqui, isso aqui, só para não ficar saindo aqui no microfone do celular. Amém, irmãos? Então, nós vamos falar de dois salmos que são conhecidos demais de nós. O 128, principalmente, porque é o salmo que nós lemos todo primeiro domingo do mês, no nosso culto da família. Então, o Salmo 128 é um salmo que a gente já conhece de quais salteado. E o Salmo número 127, que é o salmo da peregrinação dos degraus, tanto como o Salmo 128, e que foi escrito por Salomão. Eu preguei Salmo 127 aqui no último culto de missões, não foi isso, Alex? Foi no maio, não foi? Maio Laranja? Foi isso?
Então, são salmos que nós vamos familiarizados. Amém? Eu não vou ler muito a revista, exatamente por não estar fazendo lá. Eu não vou ler tanto a revista. Eu estudei uma parte pelo livro suporte, fica mais interessante para a gente, e até mais dinâmico do que somente a revista. Está escrito assim, irmãos, aqui na nossa introdução. O Salmo número 127 e 128 nos levam à reflexão quanto à necessidade de não só reverenciarmos a Deus e verificarmos sua dependência, bem como reconhecermos a ação do Senhor em prol dos seus filhos. Então, estes salmos destacam a relevância de confiarmos e temermos a Deus, bem como a realidade da nossa dependência dele, sem contudo nos eximir de cumprirmos a nossa parte. Então, esses dois salmos, eles estão falando sobre uma responsabilidade nossa em confiar em Deus e temer a Deus, sem se de cumprir as nossas responsabilidades. Tá, Valdo? Vamos lá. Estudar o Salmo 127 é um prazer do qual eu não me furto, diz o escritor. É significativo notar que se trata de um salmo que nos lembra o cuidado de Deus com a nossa família. Vamos abrir lá, irmãos, Salmo número 127. Abra sua Bíblia lá comigo, Salmo de número 127. Pode ler. Se o Senhor não edificar a casa, e não trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade nela. Pode continuar. Inútil será levantar de madrugada e pousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do volante, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Olha isso, irmãos, então nós estamos falando de prosperidade e ela vem de Deus. Fica claro isso, porque o salmista está confiando absolutamente que a sua prosperidade vem da parte de Deus. E ele vai corroborar com 128 ao dizer que a família é uma herança, uma bênção da parte de Deus, da qual nós cuidamos. Os salmos de número 127 e 128, que fazem parte desses. Os irmãos estavam aqui quando eu falei sobre o Salmo 127, que eles fazem parte dos 15 salmos que são os salmos dos degraus. De repente, você lê a tua Bíblia aí, já viu? Não sei se vocês têm. A minha do Google tem. Vê a tua Bíblia se tem. Nos salmos que estão assim embaixo. Cântico dos degraus. Já leram isso? Então, você vai do 120 até o Salmo 134. Você vai ver que está escrito lá, Cântico dos degraus, Cântico dos degraus. Esses 15 salmos são os Cânticos dos degraus, ou também os salmos da peregrinação. São salmos que acredita-se que eram louvados enquanto eles iam até Jerusalém. Na sua peregrinação, no seu caminho, na sua trajetória, subindo a Jerusalém, eles iam cantando esses salmos. O 127 tem uma peculiaridade que ele foi escrito por Salomão. Então, ele está aqui exemplificando para nós que se não adianta eu ter trabalhadores, não adianta eu ter pessoas trabalhando na minha casa, se o Senhor não edificar a casa. Se o Senhor não estiver dentro da casa, a construção feita de tijolos e de cimento do lado de fora, de nada adianta. É o seguinte, não adianta eu ter sentinelas se o Senhor não estiver guardando. Né? Isso a gente sabe que é verdade, né? No âmbito que a gente vive, no bairro que a gente vive, a gente sabe que se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Nós não temos muito bem sentinelas, né? Alguns se acham que guardam o lugar, né? Alguns acham que são segurança daqui, mas a gente sabe que se não for ao Senhor, nós já tínhamos sido consumidos, ou nem estaremos aqui para contar a história. Quem nos guarda é Deus, não é nem o poder paralelo, nem o poder do governo. A gente sabe que a gente precisa de
segurança que a gente vigia. No entanto, se não for o Senhor nos guardando, não há condições de nós sermos guardados. E Salomão é quem está, obrigado, Deus. O Salomão é quem está falando isso. Imagina, ele está num castelo, ele está dentro de uma fortaleza, mas ele vai dizer que se mesmo com o seu sentinela, mesmo com o seu castelo, se o Senhor não guardar, de nada adianta o castelo, a fortaleza, o guarda, o sentinela, porque ele sabe que tudo vem pela permissão e pela mão de Deus. Amém? Glória seja do Cordeiro de Deus. Vamos lá. O Salmo 127 nos faz perceber que a família que é edificada sem uma base cristã, uma casa com fundamentos incompletos. A gente sabe que é verdade, né? Já lembra aquela parábola que diz que aquele que ouve e não pratica é como um homem que edifica a casa sobre a areia, né? Então ele construiu a casa, mas existe um problema. Quando vem a tempestade e quando vem o vento, a casa cai. Mas o homem que edifica a casa sobre a rocha é como aquele que ouve e pratica, porque vindo tempestade e vindo os ventos, a casa não cai. Então a gente sabe que é possível construir a casa, é possível construir a família, mas sem o fundamento cristão sólido, a gente sabe que uma hora a casa ela rui, a casa se desfaz. Então a base cristã para qualquer família, ela é essencial. Aqui, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a família é o elemento natural, universal e fundamental da sociedade. Sem família não há sociedade. Não concordo com isso? Sem família não há sociedade. A degradação da sociedade acontece por causa da deterioração familiar. A igreja é uma família composta por famílias. Se uma família estiver edificada, a igreja também estará. Todavia, se a família for destruída, a igreja também será. É nosso dever para as famílias. Se a sociedade se dissolve, o problema está na ausência de famílias solidificadas em Cristo. Isso aqui está numa revista de escola dominical da Betel de 2016, que foi sobre a família. Então percebe, irmãos, a gente entende, se já ouviu a frase, que a família é a célula amada da sociedade, é a mãe. Se eu tenho famílias moralmente construídas, eu tenho uma sociedade moralmente construída. Se a família se deteriora ou se degrada, a sociedade segue junto. Então, quando os valores familiares vão se perdendo, a sociedade se perde. Porque a sociedade é feita por famílias. Como a igreja, por exemplo, a igreja é uma família de famílias. Nós somos uma família, como a Assembleia de Deus do Parque Bela Vista. Mas aqui existem várias famílias. Então a igreja ela é uma família de famílias. Então se esse conceito se deteriora, se as nossas famílias particulares estão sendo quebradas, se as nossas famílias estão sendo dissolvidas, é óbvio que a igreja vai sentir isso, sim ou não? Se a família em casa está com problemas, isso retrata ou reflete na igreja. Então é por isso que nós lutamos tanto contra a ação do adversário em acabar com as nossas famílias, porque se ele destrói a nossa família, ele destrói a igreja. E irmãos, não é só pelo fato da igreja, a igreja em si é absolutamente importante, mas não existe patrimônio maior para qualquer pessoa que os seus filhos e a sua família. Quem aqui que abandonaria o filho, largaria a família? Nós temos um valor mártir para poder cuidar da nossa família. Se a gente precisa de família, o problema, a gente pode não ter amigos, pode estar falando com todo mundo, mas a gente tem a família, a gente se sente apoiado, seguro, como se tivesse uma retaguarda. Às vezes, quando você passa por um problema tão grande, você não encontra uma retaguarda da sua família, que você pode ir para a igreja e encontra pastores e pastores que te apoiam, você sente que aqui é a sua família. Então, sempre que se fala em laço, em cuidado, sempre que se fala em tratamento, em carinho, a gente pensa logo no conceito
familiar. Sempre que existe um grupo de pessoas que se dá tão bem, que cuida um do outro, você logo fala, isso aqui para mim é como uma família, porque existe esse cuidado, né? Então, se o diabo ele consegue afetar a família, ele afeta a sociedade. É por isso que você vê hoje uma grande corrida em deteriorar os conceitos morais da família. Existem muitas pessoas políticas, influentes e até não influentes, que têm a vontade, ou o desejo, ou o objetivo de desvirtuar os valores morais da família, porque sabe que isso afeta a sociedade. Se você tem um conjunto de pessoas que creem diferente, que querem mudar aquele conceito, aquilo ali chega até as autoridades e elas já percebem que aquilo ali não é uma minoria e querem alterar alguma coisa, né? Tudo que é feito é através de famílias, né? Até dos políticos, até do governo. Então, quando eu mexo na família, eu mexo na sociedade. Quando você tem famílias edificadas, sólidas, você vê que a igreja tem famílias muito frágeis, muitas famílias fracas espiritualmente, ou que estão em deterioramento espiritual, você vê que a igreja ela padece, porque nós somos feitos de famílias, ok? Alguma pergunta, irmão? A igreja também será, é nosso dever cuidar das famílias. Se a sociedade se dissolve, o problema está na ausência de famílias solidificadas. Então, se a sociedade está se deteriorando, existe uma parcela de culpa da igreja aí que não está avançando mais como deveria avançar. Conceitos estão sendo perdidos, né? Tudo está se esvaindo. E a gente crê que se a gente se posicionar, muita coisa pode melhorar. Amém? Você crê nisso? Meu Deus. Vamos lá. Eu já falei sobre o canto da peregrinação, mas deixa eu te falar o que a revista ela vai trazer sobre esse conhecimento. Do ponto 1. Por ocasião das festas, diversos peregrinos saíam de vários lugares para irem a Jerusalém. A caminhada era longa, de modo que eles iam cantando as canções prescritas nos salmos. Como eu falei, são 15 salmos, Salmo 120 ao Salmo 134, também chamado de cântico de romagem ou cântico dos degraus. Tais canções animavam e encorajavam os peregrinos a continuar a caminhada. A simplicidade do vocabulário presente nos salmos de peregrinação, os feitos do Senhor e da aliança com Deus. Assim, por meio desses salmos, Israel glorificava os benefícios e o agir de Deus. 1.2. A provisão divina aos seus. O Salmo 127 trata da dependência de Deus. Os assuntos abordados giram em torno da vida doméstica, pois o Senhor é aquele que cuida da casa e da provisão aos que o servem. O Salmo 127 é composto por duas partes. A primeira está relacionada ao lar, onde se destacam duas maneiras de agir: confiar e depender dele, ou confiar nos próprios esforços humanos. A segunda parte é relacionada às alianças. O Senhor trata as famílias que têm aliança com o Senhor, destacando a integridade delas, o relacionamento entre pai e filhos e o resultado desse relacionamento. Olha isso, irmão. O Salmo 127, ele tem uma peculiaridade que ele faz um jogo de palavras entre o poder humano e o poder divino. Já percebeu? Se você ler o Salmo 127, ele vai falar o seguinte: mesmo que eu tenha homens trabalhando, se o Senhor não edificar a casa, é em vão. Então ele está falando da capacidade humana em construir, mas a capacidade de Deus em edificar. Depois ele vai falar sobre a sentinela. A sentinela tem o poder de guardar, né, de vigiar, mas o poder de guardar está em Deus. Então Salomão aqui, ele está fazendo questão de capacidade ilimitada e a capacidade ilimitada de Deus. Então isso quer dizer o seguinte: eu preciso confiar e depender de Deus, porque se não for Ele, eu não alcanço o que eu preciso, né? Eu lembro que quando há um tempo já desempregado, um amigo meu quando me chamou para pregar,
E ele perguntou: como é que você está? Já tem um tempo isso. Eu falei assim: olha, na dependência de Deus, o que chega, né? Aí ele falou assim: rapaz, então você está vivendo na melhor época da tua vida. Eu falei: como assim? Vou estar desempregado? Ele falou: está vivendo 100% na dependência de Deus. Então é uma experiência surreal. E é verdade, irmãos, quando nós estamos vivenciando isso, a gente começa a perceber que a nossa vida está na dependência completa de Deus. Porque se nós estivéssemos dependendo dos nossos recursos, nós estaríamos já padecidos. Mas Deus, Ele é poderoso para nos manter. Então, às vezes você não tem dinheiro, mas tem em casa que você não tinha quando tinha dinheiro. Por quê? Porque é Deus quem faz isso, né? Isso é sinal de que nós dependemos absolutamente de Deus. Salomão está falando exatamente isso. Eu preciso e eu sei que eu dependo de Deus. Ele está dizendo: eu tenho castelo, eu tenho provisões, eu tenho pessoas que trabalham, mas é Deus quem edifica e é Deus quem guarda. E isso está lá no Salmo 127. Irmão, se a gente parar para meditar na nossa vida, muita coisa nós não teríamos conseguido se não fosse a mão de Deus. Mesmo com salário, mesmo com dinheiro, né? Perdão. Mesmo com família, foi Deus que agiu e foi Deus que nos condicionou a alcançar algumas coisas. Amém? Vamos lá. Vamos lá. Convém destacar antes de tudo que todo empenho para proteger uma família será algo inútil se não estiver debaixo da graça de Deus. Isso aqui, irmãos, também é outra verdade que o Salmo 127 traz através das palavras de Salomão. A gente sabe que por mais que uma mãe ame, por mais que uma mãe ame, é Deus quem guarda, é a graça de Deus que guarda, né? A gente tem muita a mania de pessoas, por exemplo, que não conhecem a Jesus, não entendem isso, que às vezes não é questão de que tudo vai acontecer se a pessoa não estiver em Cristo, mas o que nós queremos dizer é que em nós há uma fé para crer e pedir a proteção de Deus para nossos familiares. A gente tem esse recurso de orar a Deus e saber que Ele nos ouve, né? A gente tem, e eu tenho certeza que todos nós temos algum testemunho da mão de Deus guardando, seja o filho, seja o esposo, seja o marido, né? Seja a esposa, né? Porque a graça de Deus em que nós estamos vivendo nos condiciona a orar e a pedir que Deus nos guarde. E isso é uma ferramenta só daqueles que servem a Deus e têm este relacionamento com Deus. É evidente que todas as orações são ouvidas por Deus. Nós temos a certeza de que Deus não só ouve, mas também responde. Então Salomão está dizendo: meu sentinela está lá e eu faço a minha parte como homem, mas eu sei que é Deus quem guarda. Amém? Vamos lá. Uma família cristã não é apenas uma família de cristãos. Irmãos, alguém sabe dizer o que essa frase quer dizer? Uma família cristã não é apenas uma família de cristãos. Ninguém se arrisca. O que essa frase quer dizer? Uma família cristã não é só uma família de cristãos. Ninguém se arrisca. O que os escritos estão querendo dizer? Que para uma família ser cristã, não basta ser formada por cristãos. O fato de eu e a esposa sermos cristãos não faz da minha casa uma família cristã. O que faz da minha casa uma família cristã é eu ter Cristo na minha casa, é eu ter uma vida cristã de verdade. Eu me declarar cristão e minha família se declarar cristã, os integrantes da minha família se declararem cristãos, não faz da minha família uma família cristã. Se Cristo realmente não estiver
no meu lar, na minha casa, na minha família. Então não basta dizer que sou cristão, né? Não basta que a família tenha os seus familiares frequentando uma igreja. A família em si precisa ter Cristo dentro de casa, precisa ter uma vida com Cristo, ok? Vamos ler lá para ele explicando o que ele diz. Uma família cristã é uma família onde Cristo é o Senhor e a sua palavra são as bases do seu código moral. Se Cristo é o Senhor em uma família, seu relacionamento com Ele influenciará todos os relacionamentos entre os membros. Olha isso, irmão. Por que de fato eu preciso que não só seja uma família de cristãos, uma família cristã? Porque se eu sigo a Deus de fato, o meu relacionamento com os participantes da minha casa, ele altera. Por exemplo, vou dar um exemplo para os irmãos. Se eu realmente vivo os preceitos de Cristo e a vontade de Cristo, tem coisas que eu não vou fazer com a minha esposa, ou ela não vai fazer comigo, por princípios cristãos. Se eu realmente sigo princípios cristãos, eu vou conseguir executar o perdão, por exemplo. Eu vou conseguir receber o perdão. Eu vou conseguir perdoar. Agora, se eu sou um cristão, mas não aplico os princípios cristãos, pode ser que não haja entre nós o perdão. Já percebeu que tem famílias que são ditas cristãs, mas não conseguem vivenciar ou executar os seus preceitos? Se eu sou cristão, eu como filho, eu vou respeitar os meus pais, porque eu sei que isso é um princípio bíblico, né, e que vai me trazer longevidade, e que vai me deixar de paz, que está escrito no mandamento, como diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, como é que eu vou ter condições de executar isso? Se eu realmente creio nos princípios e sigo os princípios cristãos. Alguém consegue, irmãos, obedecer esta Bíblia sem realmente ter se voltado para Cristo? De maneira alguma. Você vai colocar as suas convicções na frente, né? Não, mas eu não perdoo, não, mas eu não concordo. E tem coisas que você vai se calar, tem coisas que você vai falar, porque está levando como base os princípios cristãos. Então, se eu realmente chamo Cristo na minha família, o meu relacionamento com meus filhos e com a minha esposa, ele é baseado naquilo que Cristo nos ensina. Por exemplo, a mulher às vezes tem muita dificuldade, né, com os versículos de submissão, de obediência, de respeito, né, com o marido, que ele é o cabeça. Tem mulher que acha que isso é porque o marido tem que mandar, aí ela levanta, né? A gente vive uma sociedade que quer muito a igualdade dos direitos. A mulher, né, quer comandar a casa, a mulher trabalha, o homem trabalha, né? Então, como é que a gente ajusta esses valores e esse respeito? Se eu sigo a Bíblia, se eu chamei Cristo para o lar, eu tenho condições de obedecer a palavra. Então, os relacionamentos vão ser alterados no sentido de ajuste. Por quê? Porque eu trouxe para minha casa os preceitos. Deu para entender isso? Ser Cristo o Senhor da família, seu relacionamento com Ele influenciará todos os relacionamentos dos membros. Desde a queda do homem, a família se tornou o alvo principal do inimigo. Você lembra disso, né? Desde o Éden, irmão. Desde o Éden, o diabo ele vai trabalhar para destruir a família. Já começou lá entre Caim e Abel, que a gente vem seguindo. Por quê? Porque ele afetando a família, ele afeta a igreja, como nós falamos no começo. Já começou o assassinato entre os irmãos lá, Caim e Abel. E daí em diante a família sempre se viu ameaçada por conceitos destruidores. Seguindo aqui, podemos colocar cercas, muros, paredes em nossa casa. Contudo, somente a graça é que torna o lar um ambiente protegido. Neste sábado, nós são abordados e giram em torno de como o Senhor cuida da casa e da provisão daqueles que o servem. Esse é o certo de todo o Salmo 127, né? Da casa e de como Deus pode guardar. Nos leva ao centro da vontade de Deus. Nele, vemos que o Senhor
é o centro das letras, das canções e das orações. Eles representam o Senhor como referencial de socorro, ajuda e refrigério. Olha que interessante. São 15 salmos, como eu disse, que eles cantavam em meio à peregrinação. Isso nos dá a conotação do valor que tem quando nós pregamos ou cantamos hinos de louvores a Deus. Infelizmente, irmãos, os hinos de hoje não são tão voltados assim, não é verdade? Se você compara os hinos mais antigos e os hinos mais contemporâneos, você vai ver que o objetivo em glorificar a Deus está diferenciado. Os hinos antigamente, o objetivo dele era adoração, não era vender, né? Não era trazer emoção, comoção, não era agitar, não era levantar ninguém, né? Não era comover. A intenção era glorificar a Deus. E isso a gente vê nos cantos dos degraus. Você vê que, como disse o escritor, a linguagem é fácil, lembra-se os feitos de Deus. Por quê? Porque o objetivo era ir caminhando até a cidade, glorificando a Deus. Então, o objetivo sempre de se pregar ou de se louvar é sempre a glorificação do nome do Senhor. Tem mensagens e tem louvores que pode ser que não agrade a massa, mas se eu fiz com o objetivo de glorificar a Deus, o objetivo será alcançado. Eu posso até não ter a aprovação da mídia, eu posso até não ter a aprovação das igrejas por pregar aquilo, mas é certo que eu estou fazendo a minha parte diante de Deus. E aí eu lembro de Jeremias, quando era o tempo inteiro ou preso, ou açoitado, né, ou expulso, ou não era bem visto por causa da sua mensagem verdadeira. Poderiam até não querer ouvir, mas a verdade estava ser dita. Tinha poucos amigos por isso, de repente não conseguiu muitos relacionamentos por isso, mas a verdade é que ele pôde ter certeza que ele estava fazendo a vontade de Deus. Então hoje, infelizmente, a gente vê muita coisa voltada para a mídia, voltada para agradar o público, voltada para a massa, e nem tanto para a glorificação do nome do Senhor. Isso é infelizmente. Vamos lá. Deus não é o centro apenas do livro de Salmos, mas em toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. A gente sabe disso. Toda a Bíblia ela é voltada para Cristo, né, e para Deus Pai. O salmista imprimiu tanto brilho neste salmo que presenciamos a beleza de uma família que vive em um ambiente impregnado de amor e atenção. Toda a casa é construída por um homem, mas aquele que construiu todas as coisas é Deus, e a Deus seja o louvor. Olha que interessante, mas toda a casa é construída por um homem, mas aquele que construiu todas as coisas é Deus. Reforça novamente o mesmo preceito que nós falamos no começo, né? Eu posso edificar, eu posso construir, mas eu posso construir, mas quem edifica é Deus. Quem torna aquilo um lar é Deus. Os princípios cristãos é que vão trazer esse norte para todas as famílias, ok? Vamos lá. Continuando. Para vencer em família, além de sentimentos sólidos, é necessário que haja cumplicidade para resolver as dificuldades. Mas a família, quando ela está em união, ela tem muito mais facilidade de vencer as dificuldades. Se cada um puxa por um lado, fica muito mais complexo a resolução dos problemas, sim ou não? Se cada um puxa por um lado, fica muito complicado. Então, por isso que eu acho muito interessante quando o pai ou a mãe, eu já vi muito acontecer também entre o pai, a mãe e os filhos, né, quando se reúnem e criam objetivos, criam metas juntos. Olha, a coisa é difícil, então a gente vai tirar isso, a gente vai fazer isso, a gente vai guardar isso. Eles estão planejando em conjunto algo que é para o bem de todos, né? Não é simplesmente o pai acha que tem que fazer de um jeito, a mãe acha que tem que fazer de outro, o filho não entende, quem obedece faz de um terceiro jeito, e aí ninguém anda. A família como um todo não vai andar, porque tem cada um puxando para um lado. Então, quando existem dificuldades a serem vencidas, se cada um começa
colocar a culpa um no outro, né? Porque a primeira coisa que se faz, né, infelizmente, quando acontece o problema, é tentar achar o culpado, né? Antes de pensar em alguma coisa, é pensar, né, você que criou esse problema, você resolve, e às vezes, se juntasse para resolver, seria muito mais resoluto. E aí, depois de resolvido, poderiam sentar e conversar, ó, isso não pode acontecer de novo, né, isso não deve acontecer, mas se eu primeiro procurar o culpado, pode ser que o problema crie-se maior ainda, porque além do problema que já se tem, ainda vai se criar a desunião entre o casal, entre os pais e os filhos, porque estão primeiro procurando os culpados. Então, quando a família ela se junta para resolver os problemas, a coisa fica mais fácil. Evidente que quem errou precisa aprender e não fazer de novo, mas vamos resolver primeiro, depois a gente sempre conversa e vê quem errou e o que não pode mais ser errado. O que não pode, irmãos, é a família ser um cabo de guerra, de um puxar para um lado, outro puxar para o outro, e as resoluções ficam muito mais complexas, ok? Irmãos, a gente vai falar. Olhando para mim, Provérbios 22:6. Provérbios 22:6. Instruiu o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Glória a Jesus. Aí a gente entra num assunto interessante. Deixa eu continuar o contexto aqui. Não adianta mostrar a porta. Não adianta mostrar a porta. Existe a necessidade de entrar por ela. Os pais não devem mandar os filhos para a igreja, devem ir juntos. Não adianta querer o filho na igreja se a mãe fica assistindo novela ou o pai assistindo futebol. Além dos pais serem guias, sacerdotes e provedores, também deverão dar as suas vidas como exemplo aos filhos. Esse texto de Provérbios 22:6, ele vai dizer o seguinte: ensina, né, o filho no caminho que deve andar, porque depois que ele se desviará dele. Aí você já pergunta, não é? Não é? Mas o conceito interpretativo do texto é que, mesmo que ele venha a optar por algo diferente ao crescer, ele nunca esquecerá do que foi ensinado. Não haverá em nós, como pais, a negligência de não ter passado qual é o caminho certo. Então você sabe que a hora que ele quiser, a hora que ele propor no coração, ele sabe o caminho de volta, sabe quem o está esperando e sabe o que o esperará. O problema é quando a gente se omite ao ponto de não ensinar o caminho, né? Se eu ensinei o caminho e quando ele crescer eu optou por outro, não há em mim um fracasso. Na verdade, pelo contrário, eu tenho total consciência de que meu papel foi feito. Nós, no meio evangélico, quando eu digo nós, porque todos estamos inclusos, a gente tem uma mania muito errônea de medir o sucesso paterno ou materno do servir ou não a Deus, né? Se você tem uma família em que está todo mundo servindo a Deus, você então entende que a criação foi um sucesso. Mas se tem um filho que se desviou, você entende que os pais falharam. E a coisa não é bem assim, né? Eu particularmente não entendo assim. Pode ser quem entenda diferente, né? Mas particularmente não entendo assim, né? Os filhos, eles têm a sua opção em querer servir a Deus ou não. Ninguém aqui serviu a Deus obrigado. Óbvio, estamos para aceitar Jesus, vamos entrar nesse mérito, né? Eu aceito e sirvo a Jesus se eu quiser. Ele tem um plano para mim se eu quiser. Se eu for para frente, ele sabe onde vai dar. Se for para a esquerda, ele sabe onde vai dar. Se for para a direita, ele sabe onde vai dar. Mas eu caminho conforme aquilo que eu tenho a minha vontade. Você virou teu filho. E eu vejo, irmãos, isso na vida de pessoas abalos. Muitas pessoas que têm os filhos cristãos, mas que moralmente são terríveis. Então, como é que eu vou medir? Olha só, estou pensando nisso. Olha para mim. Você já viu pessoas em que têm os filhos na presença de Deus, mas os filhos são moralmente terríveis? Aí você vai avaliar que eles foram ótimos pais, porque o filho é crente.
E tem pessoas que os filhos não estão precisando de Deus, mas são moralmente excelentes. São pessoas de bem, são trabalhadores, são estudiosos, né? São moralmente responsáveis, não cometem nenhum crime, não estão roubando ninguém, apenas não estão hoje no caminho. Então, como é que eu vou avaliar essa paternidade, essa maternidade como fracassada? Porque não está aqui dentro, tem pessoas que estão, que são terríveis moralmente, né? Que não ajudam, que roubam, que furtam, né? Que cometem atrocidades, mas estão servindo a Deus. Então, eu particularmente acredito no sucesso familiar quando há um relacionamento. Eu acho que aí existe o sucesso. Eu acho que se eu não consigo conversar com a minha filha, né, se chegar a um ponto que nem há o diálogo, aí eu acho para mim que há um rompimento, há uma dificuldade e há uma preocupação. Mas enquanto há o diálogo, enquanto há o respeito, enquanto me ouve, enquanto nós podemos sentar à mesa e nos relacionar, eu tenho para mim que há um sucesso no relacionamento familiar. Entendeu isso, irmãos? Isso é a minha opinião. Os irmãos podem discordar à vontade, mas eu entendo que se há um relacionamento, há um sucesso na criação e há um sucesso familiar. Porque se ainda há o respeito, se ainda há a audição, se ainda há o relacionamento, há um sucesso para mim. O que eu preciso entender e avaliar, irmãos, é se eu sou exemplo para os meus filhos. Se eles resolverem olhar para mim, eles não vão ter problema. Será? E isso é importante. Os meus filhos podem olhar para mim e porque tem filhos, irmãos, tem pessoas que elas às vezes não voltam para Jesus simplesmente pelo sentimento de querer voltar. Tem uns que observam realmente a tua vida e pensam, pô, eu quero chegar lá, eu quero ser como fulano, aquilo para mim é excelente, ele consegue ser assim, consegue ser assado, e acaba se chegando, e aqui o Espírito Santo faz o seu trabalho. O que não pode, irmãos, é eu fazer como está escrito aqui pelo escritor. Eu mando meu filho, mas eu mesmo não vou. Eu ensino a porta, mas eu não entro. Eu falo, aquela porta é a porta, aquela ali, ó. Mas por que eu não entro junto com ele? Por que eu não estou junto? Né? Pais e mães de sucesso são aqueles que levam, não aqueles que mandam ir. Né? Se eu entro pela porta, trago pela mão, falo, o caminho é isso aqui, e ele me vê entrando, ele sabe aonde vai me achar. Se ele não quiser entrar comigo, o problema é dele, mas ele sabe que a hora que ele quiser entrar, o pai e a mãe estão lá dentro. Né? Esse é o exemplo a ser dado. Agora, eu não posso ficar do lado de fora e falar, aquele caminho é ali, ó, entra, e você mesmo não vai. Né? Então isso tem que ser avaliado. Eu lembro, eu sempre falo isso, ela me mata falando ao vivo isso, mas minha mãe fazia muito isso, né? Dos 10 aos 14, minha mãe falava, vai lá na show de carro. E eu não gostava de ir lá para Batista que eu era. Principalmente pelo domingo de manhã, 12 para lá. Aí ela ameaçava me bater, eu ia. Ela vai que eu estou indo. A quantidade de vezes que ela não chegou foi absurdo. Vai que eu estou indo e ela não chegava, né? Não ia, né? Então, acabou que você ficava pensando, pô, ele teve uma vez que eu falasse com ela, aí ela ameaçou eu chinelar, só troquei de roupa e fui. Graças a Deus nunca precisei apanhar não. Mas ela fazia muito isso, vai que eu estou indo, mas não ia, né? E isso, eu como adolescente pensava, pô, não está certo, né? Ela manda eu ir, mas ela mesmo não vai. Mas irmãos, para a glória de Deus, o fato dela ter se posicionado acabou trazendo resultados nesse mandar aí, né? Porque quando eu vim para cá, eu já tinha conhecimento suficiente para me batizar. Então, quer dizer, o fato de eu ter obedecido, ainda que discordado do método, né, me trouxe benefícios, né? Quando eles na vida com Deus é isso também. Muitas vezes eu não concordo, mas a obediência trará, ainda que você não concorde, se você obedece, haverá benefício. Né? Então eu consegui me batizar. Mas isso, irmãos, funciona nas crianças de hoje? Fala para mim. Não vai. A geração de hoje não vai funcionar. Você vai e depois eu vou. Fala, não, eu vou com você. E vai esperar você ir. Pode falar, Ana. Eu tenho um alto em meu santo também para a igreja, não tem? Porque ele está com Deus dentro de casa. Agora o Deus não tem mais que ficar em casa, não. Ele não está querendo me respeitar. E se ele chega também, eu estou vendo uma oração, assim, na televisão. Depois de ligar a televisão. Eu falo, não, minha casa tem que ser. A minha casa aqui é casa de oração, é casa de Deus. E vai ficar
Você respeita a minha casa, você não quer respeitar, quer entrar com um negócio de cerveja, quer botar cerveja no meu congelador, eu não bebo mais. É isso aí. Então, já vezes que eu não bebo, eu não posso conseguir outra coisa. Se eu vou, É isso aí. não vai voltar, não. E continuo orando para ele dentro de casa. Quando eu mesmo cheguei para a escola, ele estava chegando lá. Para pegar uma cerveja, que eu canto lá em casa. E eu correndo, eu estava lá, eu para a igreja, eu mostrava que tem. Já estou indo embora, deixei até lá, não escolher, eu com ele aí, eu indo embora. É isso aí. A casa quem ordena é quem gosta, quem manda. É isso aí. A gente vê muito isso, irmãos. Quando alguns pais passam por essa situação, né, do filho estar bebendo, disso aquilo, você não vai destratar, pega da porta para fora, né? Da porta para fora. A gente tem muitos exemplos disso, porque infelizmente, irmãos, muitas famílias não têm a sua completa servidão a Deus. Às vezes a mulher segue, o marido não, às vezes, né? Então a gente precisa ter uma certa sabedoria nesse sentido. Agora, no que diz respeito a pais e filhos que já são maiores, né, que não querem seguir, existe um tipo de procedimento. Vai da porta para fora, você faz, né, o que você quiser, mas independente da idade, na casa quem manda são os pais. Ok? Vamos lá, então eu não posso ser apenas um guia, eu preciso caminhar junto e ser exemplo. Amém? A educação dos filhos sobre a palavra de Deus é de extrema importância para a construção da sua identidade. As leis de Deus não foram deixadas para vivermos e instruir nossos filhos. Nos foram deixadas, perdão. Alguém lê para mim lá do Deuteronômio capítulo 6, verso 1? Deuteronômio 6, versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que o fizesses na terra que passais a possuir. Versículo 7, por favor. Pode ser? E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, levantando-os. Glória a Jesus. Aí, irmãos, a gente vai ter um conceito além da. Eu estava falando da doutrina aqui, eu falei da doutrina anteontem, sexta-feira, sobre a tradição oral, né? O oral, como é que estava isso? Uma tradição oral. A gente, quando eu li o texto sobre os juízes, alguns sabem que é um livro após o livro de Josué. Então você lembra que o último versículo do livro de Josué, capítulo 24, ele vai falar, né, eu e a minha casa serviremos o Senhor, lembra disso? Então a nação ali termina servindo a Deus, né? O livro de Josué termina com a nação reconciliada com Deus, tomado posse da terra de Canaã, expulsado os inimigos, né? E tudo certo. Só que o que assusta, né, por assim dizer, em Juízes capítulo 2, é que vai dizer que a Bíblia diz que a geração que nasce após aquela não conhece os feitos do Senhor. E aí eu conversando com os irmãos que estavam na doutrina, eu falei, irmãos, como pode uma geração que viu tanta coisa, né, com Josué, tomou posse da terra prometida, venceu tudo aquilo, tomou a terra que manda leite e mel, vem a geração seguinte e nem conhece o que Deus fez? Como que isso é possível? Nada havia escrito, irmãos. Então como é que meu filho ia saber o que aconteceu? Eu contava. Sentava-se, a missionária leu, sentava-se as gerações posteriores, o pai ou o avô ia contando os feitos de Deus. Era assim que se passava o conhecimento bíblico. Então, se a geração que nasce não sabe o que Deus fez, é sinal que a geração que entra, ela negligenciou a sua parte como pessoas que repassam o conhecimento. Houve uma negligência dos pais em criar os filhos sobre os feitos de Deus.
né? Porque se a geração que nasce não sabe o que aconteceu, é só que a geração anterior negligenciou alguma coisa aí. Não diz que eles não quiseram seguir. Capítulo 2, olha lá, amigo, gente. Juízes, capítulo 2. Vamos saber que eu não estou falando da minha cabeça. 10 segundos. Juízes, capítulo 2. Versículo 10. Juízes, depois de Josué. Foi também consagrado toda aquela geração de seus pais. Isso. E outras gerações após ele se levantou. Isso. Que não conheciam o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então, eles não é que eles sabiam e não quiseram. A Bíblia diz que eles não conheciam. Então a tradição oral falhou aí. A tradição oral falhou. Também os irmãos, quando acontece com Neemias, que Neemias constrói, lembra aquilo? Reconstrói o templo, reconstrói os muros, coloca os portões, ele vai voltar para Suzã para dar satisfação ao rei, fica 12 anos fora, quando volta, Tobias dentro do templo, né, aquele que perseguiu, está morando dentro do templo, e crianças não conhecem o aramaico. Por quê? Porque mulheres israelitas estavam casando com homens que não eram israelitas. A mulher podia ensinar naquela época? Não. Até Paulo no Novo Testamento vai dizer que as mulheres fiquem caladas e não ensinem. Então, podia passar para os filhos ensinamentos sobre Deus? Não. A criança estava crescendo com um idioma estrangeiro. Então aqui o aflige Neemias ao ponto de ele tomar as atitudes que tomou. A tradição oral é o meio de manter vivo os feitos de Deus. Isso nos traz uma responsabilidade. Trazendo nos dias de hoje, a responsabilidade ainda é a mesma. Não adianta, irmãos, eu vim para a igreja todos os dias se eu não repasso isso aos meus filhos ou aos meus netos, se eu não trago para eles, se eles, irmão, porque isso acontece? Vamos ser sinceros. Se nós deixarmos a ou seja, se nós formos deixar que nossos filhos só meçam o nosso servir a Deus pela nossa vida, sem que nós abríssemos uma palavra, o que seus filhos achariam que é servir a Deus? Sabe me dizer? Se você não pregasse para ele, fosse só pela tua vida, o que eles poderiam achar? Já que não ouvem nada, não ouvem nada. É só sofrimento. Só padece. Sim ou não? Vai olhar, minha mãe, filho de pastor, então falando, é só sofrimento. Servir a Deus não. Mas quando eles veem por trás das coisas, olha, mas pode sofrer isso, mas a gente consegue isso, a gente não tinha, mas chegou, não tinha dinheiro, mas comprou, né? Faltava, mas veio. Então quando você começa a ministrar sobre o que é servir a Deus, os teus filhos não só veem em você uma fidelidade em meio à falta, eles percebem que existe um benefício em servir a Deus. Qual o benefício? Primeiro, maior de todos, a vida eterna. E segundo, conviver com a fidelidade de Deus. E isso precisa ser pregado, precisa ser dito, não só observado, né? Porque, irmão, o Evangelho é um fardo, existe alguma coisa errada na minha vivência com Deus. Se eu entendo servir a Deus é só peso, meu relacionamento com Deus está um pouco afetado, né? Não está bem no centro do que a Bíblia ensina, né? Servir a Deus para mim precisa ser um privilégio e eu entender que isso é um ganho. Porque o que fiz eu, ou qualquer um que está aqui para poder morar no céu? Ninguém. Para receber quando não tem, né? Para chegar na tua casa quando você não tinha, ou quando precisava. Aquela oração que a gente faz sozinho no quarto, daqui a pouco, pá, bate na porta. Aí você pensa, nossa, né? Aí você não vai orar para os teus filhos? Vai. Olha aqui, gente, olha isso aqui, ó. Acabei de orar sozinho no quarto, Deus ouviu. Para que eles saibam que Deus faz. Porque se você não conta, até mesmo para uma criança pequena, ela vai achar, você vai ver que minha filha tem 5 anos, 16, de repente chegou lá em casa, o que ela acha? Que eu comprei, sim ou não?
Ela não sabe. Agora, se eu chego e conto para ela, olha, isso aqui foi Deus quem mandou. Eu estou trazendo uma instrução a ela que Deus provê. Deu para entender, irmãos? Então, só viver não é suficiente. Eu preciso ministrar isso às gerações posteriores. Aqui em Juízes, Josué para Juízes, houve uma falha. Não é como nas outras passagens bíblicas, em que eles foram instruídos, mas quiseram errar. Aqui eles nem ouviram, eles não sabiam dos feitos do Senhor. E isso, irmãos, é quase impossível, né? Houve uma negligência enorme, né? Ia comentar na sexta-feira, irmãos, que se a gente, vivendo o que a gente vive, os milionários, a gente já é tão grato a Deus, né, irmãos? Imagina se a gente vivesse o que aquele povo viveu, né? Eu enumerei algumas coisas quando me ajudaram na cronologia aqui, mas foi tanta coisa, irmão. Vai pensando comigo. Óbvio, houve 420 anos de servidão do Egito, mas vamos dali para frente. O mar abriu, sim ou não? Sim. Aí as águas amargas tornaram doce, teve o maná, as codornizes, a água saiu da rocha, as não me lembraram da coluna de fogo durante a noite, para prender do frio, tinha a nuvem para que o sol não pegasse, vai continuando, né? A água saiu da rocha, Canaã, Rio Jordão, muralha de Jericó, a batalha de Ai, e assim vai, irmão. Como é que meu filho nasce e não vai saber isso tudo? É muita apostasia, é largar mesmo Deus a ponto deles não saberem o que Deus fez. Às vezes chega uma carga na nossa vida, a gente está espalhando para a casa inteira, vezes. Imagina se Deus não abre o mar, se Deus não passa em seco, num mar daquele tamanho. Acho que até 4 gerações depois eu vou contar. Rapaz, olha, eu estava naquele dia, né, e o mar abriu, né, e a gente já é tão grato a Deus, imagina naquela época, né? Então o povo de Israel, ele era muito difícil, né? A vida de Israel com Deus ali na Bíblia você vê que é aquele círculo vicioso, né? Obedece, aí é abençoado, desobedece, é levado cativo, alguém liberta, aí obedece, desobedece e vai a Bíblia inteira nesse ciclo. Vamos lá, 10, 16. Você vai sempre contar para ele testemunhos, principalmente da bênção. Da bênção. Da bênção daquela área. Você vê que ele é mais atingido. É, verdade. Aí você vai contar, por exemplo, eu falo assim lá por casa. Porque tem as 3 filhas, mas a mais temperamental assim. Forte, né? Quente, não, quente assim. Quente, levar assim, a casa é a minha. Né? É a minha. Então, por exemplo, assim, eu procuro sempre contar testemunho meu de coisas de resistência física. É verdade. Para poder, entendeu? Como Deus fez comigo, faz com ela também. É isso aí. Porque até então a linha antigamente ela parou, graças a Deus, mudou bastante, muito tempo. Não é assim. Porque antigamente a linha ela tinha uma visão assim, e ela dizia que essa história é muito boba. Essa história é muito boba. E eu sempre ficava com essa tela que não era porque você ser boba. É que você agora tem que ter uma nova postura. É isso aí. Entendeu? A gente estava falando sobre os princípios dentro de casa, né? Isso, né? Se eu não altero o relacionamento em casa, quando eu estou vivenciando a Bíblia, eu estou simplesmente perdendo tempo, né? Se eu prego, se minha filha me vê pregando sobre domínio próprio, se minha filha me vê pregando sobre fé e confiança, eu não posso chegar em casa e desmoronar por cada problema, né? Eu não posso, porque aí eu preciso passar eu posso até por dentro estar aflito o máximo, né? Mas eu preciso passar alguma segurança, né? Então é exatamente isso. Para um filho que está afastado, de repente, você vai contar quando tiver muito livramento. Deus me livrou, como me livrou, vai te livrar também. Tem que estar debaixo ali da proteção, e assim vai, ok? Então já leu 22:6, não é isso? Continuando aqui, no Salmo 127 ainda. 128 é muito rápido. 128 é muito rápido. Vamos lá. Em meio à onda
Calma aí, deixa eu voltar aqui. Sim. A gente falou sobre os filhos, né? Bem-aventurado, e ele tem um texto aqui de Salmo 127, que vai falar o seguinte: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre é o seu galardão, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Então aqui, mas quando ele fala da flecha no valente, eu até comentei com ele esse texto nas missões, mas vê se não é verdade. A gente acabou de falar que a geração que nasceu depois não conhecia os feitos do Senhor, certo? Ou seja, a minha flecha parou em mim mesmo. Se eu tivesse uma geração seguinte que conhecesse os feitos, era sinal que a minha flecha ela alcançou a seguinte. E se esse filho que eu tenho conta para o meu neto, a minha flecha alçou 2 gerações. Então eu podia falar que flecha é como flecha na mão do valente, né? Que ela é lançada para a posteridade. Eu não vou, o que eu sei, o que eu aprendi com Deus, o que eu vivencio com Deus, não morre comigo. Precisa ser lembrado. E ele vai falar que quanto mais filhos, melhor. Ele vai falar do inimigo à porta, exatamente porque nas portas das cidades havia muito juízo, né? Então, quanto mais há juízos e batalhas às vezes. Então, quanto mais filhos você tinha, mais você tinha apoio, não só moral, como de testemunho e etc., para te ajudar nas suas causas. Então, aqui, quanto mais filhos, melhor era e mais abençoado você era. Era esse o conceito. O conceito mudou um pouco, até porque não dá, meu irmão. 4, 5, 6 filhos hoje em dia, eu acho difícil alguém que queira, né? Eu não quero mais, imagino, 4, 5, 6 filhos hoje em dia. Não dá por vários motivos, mas tem gente que quer, né? E aí a gente respeita, né? Mas esse fato aqui de encher a sua aljava, né, é muito para aquela época em que quanto mais filhos, mais abençoado você era. A gente sabe que hoje o conceito não é esse. O fato de a quantidade de filhos não determina que você é mais abençoado ou menos abençoado. Vamos lá. Eu estou lendo, irmãos, como já muita gente sem revista, eu estou lendo mais pelo livro de apoio do que pela revista, tá? E tinha muita gente sem revista. Mas se não vou acompanhar pela revista, eu estou no tópico 2, ok? A dependência de Deus. Uma coisa que o livro vai retratar, irmãos, é o seguinte: em meio à onda do feminismo, isso está, a referência é Carmo 2013, depois eu posso pegar para os irmãos aonde está a referência. Em meio à onda do feminismo que varre a sociedade atual, a doutrina bíblica de autoridade e submissão parece ser, no entanto, de muitos polêmica e ultrapassada. E segundo Paulo, o elemento aferidor é a palavra como padrão de autoridade. E Cristo segundo Paulo, o elemento aferidor é a palavra como padrão de autoridade, é Cristo, e de submissão é a igreja. Olha só que interessante, irmão. Ele está falando o seguinte: para os pais, existe muita coisa que mudou hoje, sim ou não? Existem muitas mulheres hoje que trabalham, e muitas mulheres que até sustentam a casa, e muitas famílias em que os dois trabalham, sim ou não? E como é que isso afeta a família e a casa? Quer dizer, como isso pode afetar? Alguns fatos são afetados com essa mudança familiar. Primeiro, existe a dificuldade em entender os papéis. Às vezes, quando a mulher sustenta a casa, eu acho que isso altera o que é aferido. E aqui o que Paulo está dizendo é que o aferidor, ou seja, o avaliador dos preceitos e dos lugares de cada um na família, não é medido pela sociedade, é medido pela Bíblia. É Deus quem arrumou, né, o poder, a autoridade, né, e o local de cada um. A responsabilidade de cada um é medido pela Bíblia e não pela circunstância trabalhista do momento familiar. Então, por mais, por exemplo, que a mulher ela esteja sustentando a casa por um momento,
isso não vai a tornar a cabeça da casa, não vai a tornar a coluna da casa. A responsabilidade ainda é do homem, ainda que por um período probatório exista ali a inversão deste momento. Tanto quanto o fato da mulher sustentar a casa não torna o homem o responsável pelo lar e a criação dos filhos, porque naquele momento existe, mas tenta entender a complexidade dessa situação. A mulher sustenta a casa, o marido fica em casa cuidando da casa e da família. Como não fazer isso mentalmente? Se a vivência é essa, deu para entender? Se a mulher sustenta a casa, né? Eu estou em casa, ela sustenta a casa. Eu estou em casa cuidando da Isadora da casa da Isadora. Ela está trabalhando. Como é que mentalmente eu vou inverter isso? Porque ela, ao trabalhar e ao ter o poder aquisitivo, ela logo vai querer decidir e tomar decisões de como se gastar aquele dinheiro, ou o que pode ou não se pode fazer. Sim ou não? Porque na cabeça dela, essa autoridade é dela no momento por ela estar trabalhando. Aí você vai dizer para uma mulher do século XX, não, o trabalho me mantém, mas me manda aqui as coisas, vai ficar difícil. Sim ou não? Vai ficar complicado. Até porque o homem em si vai ficar até assim, né? Tem uns que não, né? Vai ficar sem graça para se direcionar. Exatamente. Como é que você vai querer tomar uma atitude de autoridade se você é sustentado? Tem homem que vai ficar realmente nesse, peraí, né? Aí vai que ela larga o emprego, né? Brincadeira. Então assim, você fica, né? Então, tem gente que gosta da situação, tem gente que gosta da E situação. até porque tem mulher que vai aproveitar dessa. Exatamente, né? Então, Outras vão até reconhecer que naquele momento, ela sendo a provedora, mas ela não esqueceu do papel dela como mulher. Exatamente. Aí isso é complicado, principalmente as mulheres. As mulheres de hoje existe muito essa complicação, né? A mulher Sim. Eu vou dizer por experiência própria. Eu passei um tempo da minha vida, ainda que foi pequeno, né? Foi em 6 meses, né? A Fernanda que foi a provedora da casa. E nunca, em nenhum momento, ela jogou isso em rosto. Ou quando ela sempre recebia, Alex, vou falar, que você, praticamente ela sempre me deixou sempre de frente para estar resolvendo os problemas financeiros do que eu pedi. Nunca falou assim, não. Quem trabalha sou eu, o dinheiro é meu. Pelo contrário, a Bia, até bom por ela estar trabalhando nos processos, ela poderia ter o direito de, assim, segurar uma parte. Para ela, né? Para fazer com bem querer. Mas no momento, ela sempre trouxe tudo, Alex, daqui. O que você acha? E no meio dessa situação toda, realmente o homem ele ficar na outra função, e até isso com as funções familiares, para mim era muito difícil de estar assumindo o papel como mãe. Às vezes ela chegava e acabava até me ajudando. E aí, na minha mente, a gente começa a trabalhar, não entrar num período de depressão, podemos dizer assim, porque a inversão, porque você tem. A inversão. Mexe psicológico. O homem, quando realmente, igual o Edson falou, o homem, quando é papel de homem mesmo, ele sempre vai se incomodar, ele não vai se acomodar e sempre vai querer fazer o melhor para você. Ele sempre vai se achar como provedor. Quer dizer, o homem de verdade, aquele que se preocupa com a família. Ele contra o homem não quer se Mas eu te falo, Alex, antes, se eu consigo colocar na mesa, na minha casa, os preceitos bíblicos, eu não vou ter dificuldade com isso. Entendeu? A mulher pode estar trabalhando, mas porque, irmão, tanto quanto o outro papel existe. Existe maridos, irmãos, que pega o salário inteiro na mão da mulher. Ó, vê que você resolve porque eu só trabalho, mas gerir o dinheiro eu não consigo. Tem mulher, e existe um outro papel de maridos crentes que a mulher não sabe nem quanto ganha. Né? Fala. Se eu deixar na mão dele,
Então, ali nesse Não, que dia, bom que ainda tem esse a minha mãe tinha um pouquinho lá, só dizendo. De lei, né? Então, aí eu não posso deixar. Eu, na minha vida, antes de conhecer o número, eu não era assim. Meu dinheiro eu mesmo pegava. Depois que eu passei a você, ela mudou. Meu pagamento em si, quem cuida das finanças, minha esposa, eu não mexo em nada. Ela sabe quanto eu ganho agora. Isso é um reconhecimento, irmãos, que você não é um bom administrador. Irmãos, eu com dinheiro sou muito ruim. Eu sou muito ruim. Eu gasto muito, irmão. Eu gasto muito. Meu pai, ele tinha um neto em casa. Mas ela sabe. Eu sou Mas minha sogra gasta em público. O legal é isso, entendeu? Ela gasta com a mãe, com os dela. Ela gasta muito, mas ela gasta em público. Eu, por exemplo, eu em casa, o caso agora é trabalhar. O pastor não está trabalhando. Mas até porque conhecendo o pastor que ele é, por mais que quisesse até dar para ele. Não ia conseguir, não. Não ia conseguir, não, porque ele não me dá mole, não. Ele não dá esse mole de eu querer só mudar, não. Só que, por exemplo, eu também tenho na minha consciência qual é o meu papel na minha casa. Por exemplo, o dia que eu estou em casa, não é que o pastor exige, mas o dia que eu estou em casa é um dia que ele sabe que ele vai ter a mesinha para ele jogar. Ele já fez isso. Ele chegava lá no põe a mesa, senta. Mesa, eu sei que ele gosta. Então eu estou em casa, não custa nada, eu coloco a mesa, para ele almoçar, bota as coisas, isso, aquilo, a gente está sentado conversando. Então, eu sei. Só que, por exemplo, assim, o único defeito meu, e quando ele trabalhava, ele recebia o dinheiro dele na minha mão. Só identificando. Mas quando tem uma coisa que financeira que não tem como ela resolver, ela vem a mim. Entendeu? Ela cuida. Mas quando ela vê que tá um negócio que está mesmo, Porque a produção é tua, né? A carga comigo. Então, mas isso tudo é medido pela capacidade que eu tenho de aplicar o princípio bíblico. Agora, se eu só digo servir a Deus, mas na hora dessas situações eu não aplico essa capacidade, não adianta nada eu dizer que sei. Por isso a gente falou no começo, uma família chamada de cristãos. Eu preciso trazer Cristo para o lar para dizer que a família é cristã. Não é só porque eu e minha esposa somos cristãos que a minha família é cristã. Pode ser que não seja. Né? Pode ser um pega para cá para lá terrível, né? E ser muito pior do que uma família não cristã. Ok? Então, pode falar. Realmente isso que o irmão está abordando aí, através da lição, eu vou te dizer por experiência de algumas pessoas, amigos, principalmente obreiros da casa de Deus, que tem essa certa dificuldade. A mulher realmente é o que manda, entendeu? Realmente é ela que dita as ordens, não como pegamos o exemplo da nossa missionária do SEG, por mais que agora a provedora da casa ela se coloca na posição. Isso é um erro muito grave, e muitos tratamentos na igreja estão vivendo de fachada por ter isso daí. O que é o que é meu, o que é da Fernanda, ela já viu muito. Eu lembro que uma vez o Robério, o presbítero Robério, nosso pastor, né? Ele falou que a vivência do casamento é duas pedras brutas se arrastando uma outra até uma encaixar na outra, né? E eu lembro que eu fui numa palestra para casar, já não era noivo. A palestra falou assim: irmãos, um casal não leva de 5 a 10 anos de casado para se ajustar. Eu falei: o cara é doido. Já conheço ela há 6 anos e meio. Vou casar agora, não vou levar mais de 10 anos para conhecer. Depois que eu casei, eu falei: cara, o cara sabe, né? Na verdade, pode ser com essa pessoa, a vivência é que vai trazer o ajuste, porque quando você namora, você é noivo, pode acontecer o que for, cada um vai para sua casa, resolve amanhã. Agora, não está casado, vai ter que resolver, não tem jeito. Né? Só Deus, né?
o pastor Eduardo fala que só Deus pode ter a ideia de colocar um homem e uma mulher embaixo do teto, né? Porque são duas pessoas completamente diferentes e precisam haver um ajuste. Então, o casamento ele vai ser sempre uma troca e todo momento alguém cedendo, né? Se os dois forem empurrões, irmãos, a coisa não vai andar nunca. Porque a engrenagem vai. Exatamente. Ele usou essa palavra, né, Roberto? A engrenagem de uma na outra até se ajustar. Aí você vai começar a saber aonde é que a pessoa cede, onde é que a pessoa não cede, né? O que a pessoa admite ouvir, outra coisa que não é melhor não falar, né? Isso tudo vai se ajustando. E hoje a gente está vendo as coisas exploradas, porque, infelizmente, não é culpa da rede social. A rede social, você sabendo usar, é uma benção. Mas, infelizmente, hoje em dia você vê pessoas colocar a sua vida íntima nas redes sociais para os outros resolverem. Porque desde o momento que você coloca, você está dando escolha, você está se expondo, dando depois para a pessoa dizer o que ela acha. E se a voz da pessoa pertence a você, e a sua esposa, você não pode. Isso aí. Porque olha só, entenda bem o que é uma rede social. Olha só, a rede social. Eu fico chateada. A pessoa, em vez de procurar Jesus, se quer procurar alguém, vai procurar a pessoa certa, né? Irmãos, tudo em exagero é nocivo. Irmãos, tudo em exagero é nocivo. Tudo. Não importa qual seja o sentimento ou a atitude. Tudo em exagero é nocivo. Até a pessoa dita amar demais vai ser nocivo. Ela vai idolatrar o outro, né? Então, assim, tudo em excesso é demais. A rede social, por exemplo, ela trouxe benefícios como, por exemplo, hoje eu converso e falo com primas e tias lá de João Pessoa, lá de São Vicente. E, em contrapartida, existe um exagero, existe um afastamento social do parente mais próximo. Ou seja, você se aproxima de quem está distante e se distancia de quem está perto. Porque às vezes você tem, né, que nem às vezes acontece lá em casa. Às vezes meus cunhados para lá, às vezes tem 6 pessoas na sala, tem 2 vendo filme, 4 no celular e ninguém conversa. Né? Às vezes tem gente que vamos ligar a televisão, larga o celular e vamos conversar. Por quê? Porque às vezes você se aproxima do que está longe e se distancia do que está perto. Então por quê? É um exagero. Tudo que é exagerado é nocivo. Né? Então a gente precisa ter todo um equilíbrio. Né? Por exemplo, a gente tem que entender, irmãos, o que é uma rede social. Ela é uma rede pública. Toda vez que eu posto alguma coisa, eu estou autorizando o comentário. Posso não gostar. Problema. A rede social é minha. Não. O perfil é seu. O que você posta é seu. Mas o comentário é livre, uma vez que é rede social. Se você não quiser que aquela pessoa comente, você bloqueia, exclui ou desfaz a amizade. Uma vez que eu esses dias eu uma postagem e a gente ficou tão meio estarrecido, eu falei, cara, eu vou comentar isso agora lá. Faz isso não, eu falei, faz isso não, botou na rede social, quer que comente. Não, acabei não comentando. Mas se eu comentasse, que errado eu estaria? A pessoa postou aquilo, ela botou aquilo público. Né? Ela tem relação realmente ao casamento. Então, quer dizer, a pessoa está publicando a vida. Mostrei. Se você acompanhar ela direitinho na rede social, você sabe aonde ela está, o que ela está fazendo o dia inteiro. Porque ela posta tudo que faz. Né? Então, quer dizer, se você acompanha, se você for um stalker, como a expressão hoje é stalker, né? Você stalkear a pessoa, se você seguir ela direitinho, você vai saber tudo da vida dela. Né? Mesmo estando longe, por causa do exagero da rede social. Né? Tem pessoas que você sabe quando ela está bem, quando ela está mal, quando ela está depressiva, né? Só pelas postagens. Né? Quando ela está feliz, quando recebeu uma bênção, quando está sem dinheiro, você sabe de tudo. Você está falando esse negócio de rede social, eu não vejo não, mas eu lá no serviço tem um camarada que é viciado, esse negócio de casa de família. Rapaz, eu falei, como é que você perde tempo em ver um programa desse? O cara trazer uma coisa da casa dele, um programa de televisão, para comentar, comida, não, rapaz. Vamos lá, gente. Vamos lá. A sociedade atual vive uma mutação em comparação à família dos séculos passados. Vamos lá, vamos tentar comparar aqui. A gente está falando
da mulher do século XXI e do homem do século XXI. Hoje que eu estou falando da mulher, mas a gente precisa incluir o homem nisso aqui para não parecer que a gente está sendo machista. Mas olha só, a mulher do século XXI, ela é uma mulher que ela já trabalha, ela já administra empresa, ela já gera empresa, né, gera pessoas e até gera homens. E o homem também, por sua vez, já ocupa esse papel. Nós vamos ver homens que conduziam todo o processo e mulheres que só eram companheiras e também donas do lar e criadoras dos filhos. A gente viu uma época em que você pode perceber, pelo contexto bíblico histórico, não bíblico no sentido de ensinamento, bíblico histórico. Se você pegar também a história em si, você vai ver homens poderosos ou não, em que a criação dos filhos era a responsabilidade da mãe. Se a mãe não educasse, se o filho fosse mal educado, a culpa era da mãe. A mãe que não criou direito, a mãe que não soube criar, o pai tinha o papel da carteira, né? Ele só criava, ou pagava, ou sustentava, mas não tinha um papel no lar em si. Né? A medição de sucesso paterno era medida pela sua capacidade de manter o lar. Se ele não podia manter o lar, era um fracasso. Né? Então as coisas alteraram um pouco hoje. Então a gente tem muitas famílias hoje que o pai e a mãe trabalham. Então, o que eu quero trazer para os irmãos aqui é uma reflexão para a gente, e até a saber a opinião dos irmãos de um modo rápido. Olha isso, o projeto igualitário, ou seja, igualitário de uma mulher trabalhando, tá? Traz a compreensão da mútua ajuda, sim ou não? Ou seja, quando a mulher tem mulher que trabalha, não porque ela quer ter apenas o seu dinheiro, mas porque ela vê no lar a necessidade de ajuda, né? Porque a renda do homem não está trazendo o que se acha necessário. Então ela trabalha para ajudar. Aí depois você separe aí Eclesiastes 4, 9 e 10. Por outro lado, os filhos têm sofrido com a ausência dos pais. Vocês concordam com isso ou não? Como é que isso afeta a criação dos filhos? Se eu tenho um pai e uma mãe que trabalham, eu tenho uma criança que passa muito tempo longe dos pais, correto? É justamente a partir de uma visão egoísta que muitos pais estão vendo os filhos como algo penoso. Aí já tem uma coisa aqui, eu acho que eu nem vou conseguir dar 128, porque esse aqui é um ponto muito crucial da lição e do livro aqui. Presta bem atenção, irmãos. Eu não estou falando só contra os pais trabalharem, vamos avaliar juntos, ok? Irmãos opinem em relação a isso. Estão trabalhando o pai e a mãe. Isso ergue um pouco, se não for ajustado, a quantidade de horas do filho sem um ou sem o outro, ou até mesmo sem os dois, sim ou não? E como é que isso afeta a criação dos filhos? Como é que isso afeta o relacionamento dos pais com o filho? Vamos ter uma ideia? Me diz alguma coisa que afete. Como é que isso afeta o relacionamento? Até na questão de você dar uma ordem porque, por exemplo, porque você não está os dois vendo o recente dos filhos. Então, porque quando você compra o presente, você já fica vendo mais ou menos a personalidade, o jeito da criança agir, entendeu? Então, por exemplo, assim, eu chego agora, aí o pastor fala para mim agora, eu vou dar uma resposta, mas uma resposta sem noção de tudo aquilo que eu tive que estar no passeio de dia, eu não observei, eu não vi. Então, até na questão de educar, eu acho que mexe. O que mais para falar? Normalmente a criança que ela é criada, vai ficar muito distante, ela também com o trabalho, ela fica uma criança muito carente, muito frágil, qualquer coisa. Ela não tem uma estrutura, porque justamente a mãe não está aqui para dar. Vamos lá, criação, fragilidade. Longe. Eu como uma criança, assim, queria uma roupa no meu trabalho. 6 meses, vou dar 4 anos. Os pais, se chegam uma coisa, eles saem, dormindo, voltam, entendeu?
E assim, ela é muito cara, é tudo só que tudo para ela, entendeu? Então, assim, tipo, a Tudo mãe que não é chega- material, né? a mãe chega, a mãe quer nem mais aceitar a mãe. Entendeu? A mãe chega, ela não se vê, se escolher, fazer essas coisas. Agora não responde lá. Ela chega, ai, mamãe, eu não quero entender, porque ela assiste tanta fala. Assim, agora vem a pandemia, piorou mais ainda. Distanciamento. Porque Mais ela alguém? não continua trabalhando, não tem escola, não tem nada, ela sair, Fala. Falar? educação, tudo. Então, irmãos, são vários pontos e até existe um Eu outro. me lembro quando nós éramos menores, eu me lembro que a minha mãe, por exemplo, eu lembro que a minha mãe falou que ela só ia trabalhar fora quando a minha irmã, que é a neta, que é a caçula, fizesse 10 anos. Por quê? Porque minha mãe já tinha aquela criação da mente dela, coisa assim. E com 10 anos a neta já tinha mais ou menos uma carreira Sim. já quase formada, né? Aham. E já sabia o que era certo, o que era errado, já sabia se ele. Minha mãe lavou muita roupa para fora para não ter que sair de casa, para deixar que a neta, quando eu era mais velha, para deixar a neta praticamente sozinha, só sendo cuidada assim, por mim como filha mais velha, irmã mais velha. Eu me lembro que minha mãe, quando ela começou a trabalhar fora de ter assinado, ela começou a trabalhar na época do Guilherme, né? E o irmão de Cardoso ali de Costadura. Minha mãe trabalhava em dois hospitais, eu trabalhava de segunda a segunda. Porque até porque meu pai chegou uma época que era a pessoa tão responsável, chegou na época do meu pai não assumia mais a casa, era só beber, né? Era só. Então meu pai não assumia mais a casa. Trabalhava 2 empregos, eu trabalhava de segunda a segunda para não ir lá Para casa, né? para casa. Mas ela só foi trabalhar fora depois que a neta tinha 10 Aquilo já anos. não ia afetar tanto, né? Da nossa infância. Para não afetar tanto. E existe uma coisa também, irmãos, muito psicológica, não precisa de um psicólogo, não. Mas você vê algumas coisas e percebe algumas coisas. Os pais ausentes, eles têm muito a mania ou o sentimento de compensação. Então, para pensar, quanto mais ausente o pai é, mais presente ele dá para a criança. Por quê? Ele está tentando compensar a sua ausência. E a gente sabe que isso não compensa. Né? Então, E hoje o fato. a gente nunca é demais de ver isso. Não que como a gente está falando aqui, porque cada um sabe da sua situação, a gente vai dizer, fulano não tem que trabalhar. Mas nós temos que assumir que quando você está presente, você não vai fazer nada. Mas aí você consegue ver todo o desenvolvimento, você consegue saber quais são as manias, onde a criança está errando, né? Irmãos, assim, eu particularmente nunca trabalhei em 2 empregos de uma vez só, mas tem coisas, por exemplo, que eu não gostaria de perder da minha filha, né? Aprender a falar, aprender a andar, participar de algumas coisas. Tem pais que não participam disso. A criança, ela começa a ficar autossuficiente a aprender que a ausência dos pais não afeta tanto ela. A criança pode trazer a criança um sentimento intrínseco muito forte, ou seja, ela pode ser muito reprimida, como pode ser exatamente o contrário. Ela sofre totalmente independente e os pais vão fazerem mais falta. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando for avaliar, né, dos pais se ausentarem tanto, né, dos dois trabalharem e deixarem a criança muito tempo ausente. Tem pais que conseguem, por exemplo, os dois trabalharem, mas, por exemplo, a hora que você está trabalhando vai com a esposa da casa. A hora que você trabalhar, eu não cheguei. Né? Tem uns que conseguem fazer esse jogo. E é até legal porque os dois conseguem a renda e a criança não fica desassistida. Porque, irmãos, pode tomar conta de uma babá, pode tomar conta de um tio, um primo, uma avó, nunca será igual aos pais. Isso também afeta a autoridade. Eu trabalhando lá na Barra, o nosso salário lá ainda, o que a gente já viu de criança, irmãos, que só falta na cara dos pais, e a babá chega e fala, ô, rapidinho, porque a gente fica mais ababado do que os pais. Isso acontece com muita frequência. Pode falar, senhor. Não, e como você falou da criança sentir, ficar tão longe de casa, lá no estado, lá na
Aí eu fui trabalhar lá, eu entrava na casa, passava o dia todo, porque o marido dela é um oficial militar, ela dá aula na ilha, uma casa imensa, grande, mas o garotinho ele só brincava com o cachorro. Tanto é que quando eu fui para lá, que o irmão dele, maior, não brincava com ele, o irmão dele gostava desse negócio de xadrez, ele participava de coisas de xadrez, jogo de xadrez, então ele ficava direto no computador, estudando negócio de xadrez, jogando, então ele ficava ali direto. Aí você falava com ele, nem te ouvia. O garotinho tomou uma atenção tanto comigo, que no dia que eu fui lá, que ele queria que eu parasse de cuidar dele. É a carência da criança. No dia que eu vim embora, quando os avós dele voltou para o Guarujá, quando eu embora, ele me deu um bonequinho tudo descascado, o bonequinho fez. Ele falou assim: aqui, Luciano, para você não esquecer de mim. Você vê a carência da criança. E ele falou assim para mim assim: se eu pedir minha mãe, você ficar aqui trabalhando roubando conta de mim? Aí eu falei com ele assim: não, eu não vou poder ficar não. Aí eu vou ficar com uma coisa. Porque o pai dele chegava, aí atrás da casa tinha uma piscina, aí ele chegava, tinha certa importância, porque até com uma mulher trabalhando dentro da casa, um homem, ele chegava, botava cueca, a piscina, churrasco, e eu ficava lá na casa com os sogros dele. E o garotinho se aplicou em mim, porque era a única pessoa que estava na casa. Então a gente precisa avaliar. E baseado, irmãos, nesse sentimento atual, já existe há muito tempo, mas mais aflorado no século XXI, do capitalismo, do sentimento de arrecadar, de crescer, de prosperar materialmente, é que você vê aumentar na sociedade a quantidade de casais que não querem ter filhos. Não por causa da criação, mas porque não querem ficar presos. E aí enxerga algo que a Bíblia chama de como herança do Senhor, né? Algo que pesa, algo que traz mais peso do que alegria ou benefício. E a gente sabe que não é bem assim, né? Então, os filhos começaram a ser enxergados como algo que dá trabalho demais, que prende demais, né? Então, isso se torna um sentimento egoísta. Eu queria trazer um pequeno debate, mas não vai dar tempo. De repente, se eu tiver 11 horas. Eu queria, porque existe uma ordem divina, né, que a gente já viu na Bíblia, sobre crescer e multiplicar, né? E o Salmo 127, o Salmo 128, perdão, ele fala sobre a herança do Senhor, os filhos serem herança. O Salmo 127 também fala sobre isso. Eu queria trazer, de repente, os irmãos na próxima aula, eu queria que os irmãos consideram desobediência àqueles que não querem ter filhos, né? Já que a Bíblia diz que é uma herança, já que ela diz que é uma bênção, diz que é um tesouro, será que é desobediência ou não querer ter filhos? Né? A gente vai conseguir, de repente, depois discorrer isso com um pouco mais de calma. Agora não vai dar tempo. Mas o Senhor espera que sejamos bons dispenseiros na criação e educação dos filhos, por serem privilégios dados a nós. É uma bênção usufruirmos durante a vida da companhia, do carinho e do amor dos filhos. Não podemos abrir mão deliciosa que Deus nos confiou. Irmãos, quem tem filho sabe que isso é verdade. Acaba sendo uma missão muito prazerosa. Porque, irmãos, acho que uma das coisas mais prazerosas que você consegue enxergar é ver os teus filhos algo seu, né? Você vê que existe já neles alguma coisa que eles absorveram de você, né? Que você ensinou e a criança absorveu, né? E assim, você consegue ver isso nos mínimos detalhes, né? Você conseguir enxergar do teu filho o desenvolvimento do caráter, da personalidade, né? Eu acho que é uma coisa que realmente dinheiro nenhum compra. Então, quando a Bíblia os chama de herança, é exatamente por isso. Você vai um dia vai voltar para o céu, um dia vai voltar para o Criador, onde o nosso corpo volta para o pó, a alma volta para Deus, né? E mesmo assim ainda vai ter algo teu vivendo na terra, né? Carregando algo seu, ou da mãe, ou do pai, mas ainda vai ter algo seu ainda vivenciando. É como se realmente se tivesse deixado uma herança para uma geração posterior. Valores, às vezes não materiais, mas imateriais, né? Como o caráter, como o ensinamento. Isso é muito, muito, realmente muito interessante.
Mas há, irmãos, eu particularmente quando casei eu não queria ter filhos. Mas você acha, na tua opinião, você acha que é ainda. Eu não cheguei nem a concluir um pensamento. Eu acho que você não querer. Então, vamos chegar lá. Em 5 minutos dá. Pera aí. Deixa eu concluir a minha ideia. Deixa eu pensar com os irmãos. Eu acho o seguinte. Eu, por exemplo, quando eu casei, porque a gente combinou de não ter filhos, eu e a Elaine, não era por ser algo penoso. Não era por você achar que aquilo vai me trazer sofrimento, gasto, não era por isso. Era simplesmente uma opção, né? Era simplesmente uma opção. Não que aquilo enxergasse, não, eu quero uma carreira profissional, eu não vou ter tempo de trabalhar, como você vê muito hoje. Né? A pessoa não quer ter filho porque ela quer ter uma carreira deslumbrante, ela não quer perder tempo tendo que, mas a mulher tendo que amamentar, tendo que engravidar. Tem mulher que não quer ter filho para não estragar sua estética. Isso eu acho realmente um pecado. Você achar que um filho vai te trazer um estrago ao ponto de que tua vida vai ser destruída. Né? Gente que engravidou, acabou minha vida. Não é bem assim. Né? O homem achar que vai deixar de alcançar voos que ele quer voar só porque terá um filho, ou enxergar o filho como um cheque, né? Como algum gasto que ele vai ter que tirar de alguma coisa. Por que eu acho que essa visão ela é errada? Porque, irmãos, por mais que a gente queira crescer na face da terra, a gente ajunta tesouro no céu. Né? A nossa função aqui não é ficar rico. Né? A nossa função aqui é querer viver bem até o dia que Jesus nos voltar. Se eu me seguir, irmãos, de um jeito tão cego, ao ponto de querer enriquecer, não querer ter filhos para que eu possa enriquecer, para que eu possa ter a carreira que eu quero, eu acho que os meus valores já estão errados aí, né? A coisa já começou errada aí, pelo meu pensamento e pela minha justificativa, né? Então eu estou pensando muito mais em algo terreno do que em algo celestial. Óbvio, as opiniões mudam como a minha mudou, por exemplo. Né? Eu não queria, mas hoje não viveria sem. Né? Hoje eu acho que não foi em nenhum momento uma decisão ruim, apesar dos pesares. Né? Então, hoje eu enxergo que verdadeiramente é uma dádiva. Agora, tem pessoas que não enxergam assim. Agora, se é uma desobediência, aí a gente vai procurar entender se havia na ordenança ali um mandamento. Né? Houve essas ordens bíblicas no momento oportuno, ou seja, Adão e Eva precisavam crescer e multiplicar. Noé foi dada a mesma ordem, por quê? Porque realmente precisava repovoar a terra, ali morreu todo mundo. Né? Eu acho que não é, na minha opinião, um princípio de desobediência, mas existe sim, dependendo da justificativa, um princípio de egoísmo ou de capitalismo. Né? Eu não quero porque eu não quero perder tempo, ou eu acho algo penoso. Eu não posso, irmãos, achar penoso uma coisa que a Bíblia chamou de herança, né? E hoje eu acho muito triste alguém morrer a sua geração ali. Se você morreu, acabou, não tem ninguém, né? Depois de você não passou nada, né? Para ninguém. Vocês não estão me entendendo, né? Pode falar, Sonara. Não, é igual a sua opinião. Não, lá no meu trabalho. A tristeza que é. Quer dizer, a mãe, a filha e os pais, né, e a filha. Você vê, o pai morreu, quer dizer, a mãe está doente e a filha está lá, quer dizer, é uma coisa assim que você vê que não tem mais continuidade. Está completo, né? É muito triste. E eu tive também, lá na minha casa, eu fico assim, se não fosse meus filhos, os meus netos e meus netos, a minha mãe seria tudo vazio. Hoje, o presente para a minha mãe, quando a gente se reúne lá para fazer qualquer coisa para a gente, são a minha... Alegria, né? Não, a minha geração. Ah, sim. Porque quem vai estar lá é minhas filhas, os maridos e os netos. Aí você consegue. Vem cá, a terra não está vazia, não, você querer enfiar. Agora, eu assim, particularmente, por exemplo, Tá achando que a
inversão de valores. Que é desobediência um casal resolver a não ter filho. Eu não acho que é desobediência. Né? Alguém acha que é desobediência? Eu não acho também. Alguém acha que é uma desobediência direta a Deus e você não querer? Como eu disse, irmãos, pode haver aí uma inversão de valores. Né? Pode haver aí uma inversão de valores. Tem alguns, irmãos, que acham pecado, desobediência, porque eu já vi muito isso. Né? Quando a gente falou que não queria ter filho, teve até uma pessoa na época, né, que falou assim: isso é pecado. Por quê? Porque tem gente que quer e não pode. Eu falei: peraí, então só porque ela pode e não quer ter, ela está pecando, tem gente que não pode. Né? Então, assim, tem família, tem mulheres que eu já vi que não querem passar por isso, mas querem ser mães, adotam uma criança, acaba fazendo uma doação a pessoas que foram abandonadas. Né? Existe todo um tabu em relação à adoção de crianças. Realmente é uma coisa bem complexa. Né? Tem criança grande, tem criança pequena, né? Tem criança que já é adolescente, ainda está no orfanato, até 18 vai sair, não vai ter para onde ir. Tem pessoas que têm condições de manter, de fazer essa atitude, né, benevolente, mas é tudo uma questão de opinião e de propósito de vida. Né? É o que eu falei, eu não acho que há um pecado se você tem os seus valores no lugar. Eu posso ter por opção, né? Eu prefiro, opto por viver minha esposa. Eu já sei que não há herdade, não há continuidade, morrer acabou, né? Ficou ali, né? Mas em contrapartida existem muitas pessoas que têm colocado filho no mundo e não têm arcado com a responsabilidade, né? Coloca porque a família pediu, né? Nossa, eu não tinha nem um ano de casado, já tinha tia da Elaine: cadê a criança? Cadê a criança? A gente acabou de casar, né? E você ouve muito isso, às vezes a pressão familiar. Conheço pessoas que tiveram filho porque, por causa da pressão familiar, a família pressionou, aí acabou tendo, hoje não trata como deveria tratar, então acho que não adianta. Então você querer colocar também responsabilidade. Então, a partir do momento que eu tive essa atitude, eu optei por isso, ou aconteceu por acidente, como acontece com alguns, eu tenho uma responsabilidade. Ok? Então tudo é uma questão de princípios e valores. Se o capitalismo que me move a não ter uma criança, eu acho que os valores estão fora do lugar. Ok? Amém? Infelizmente acabou o tempo. O Salmo 128 deveria ter que passar para a próxima aula. Mas o Salmo 128, mas é um salmo que os irmãos já estão bem familiarizados. Todo primeiro domingo você ouve esse salmo inteiro na abertura do culto da família. Mas, de qualquer forma, eu vou tentar discorrer um pouquinho dele assim que possível. Amém? Mas vamos ler a conclusão. Salmo 128 destaca vários benefícios para aqueles que temem ao Senhor: felicidade, bem-sucedidos no trabalho e bênçãos também no ambiente familiar. O que a gente vai destacar aqui, irmãos, que a gente vai concluir. Os salmos aqui estudados trazem uma importante reflexão sobre a bênção do Senhor. Tal bênção está acessível a quem? A quem teme a Deus, quem confia em Deus e quem busca de viver de acordo com a palavra. Então são três preceitos, irmãos. Eu temo, e aqui não é o temor, tá? De medo, é o temor de respeito e de deixar ser conduzido. De respeitar as ordens, de entender a autoridade, o que confia e o que obedece. Então não adianta eu reconhecer, ter o respeito, eu dizer que confio, se na hora de obedecer a palavra eu faço diferente. Né? Então eu preciso dos três preceitos, e aí eu tendo esses três preceitos, os Salmos 127 e 128 me garantem: eu serei feliz, eu terei posteridade, o ambiente familiar será abençoado, o meu trabalho será abençoado, ok? E eu terei filhos com flecha na mão do valente, ok? Melhor a gente ler o textual, né? Porque alguns estão sem revista. É 128:1. Então nós vamos ler Salmo 128:1 como textual, tá?
A gente tem, por causa dessa pandemia, a gente tem uma dificuldadezinha com a revista do próximo trimestre, por isso que elas não chegaram ainda. Mas a gente vai resolver essa semana em nome de Jesus. Tá? E houve uma complexidade, né? Porque como eu não sabia se ia se abrir ou não, né? Então praticamente não foram feitos muitos pedidos. Né? Por exemplo, as revistas de crianças nem foram enviadas para enviadas de adulto. Por quê? Porque era iminente a situação de que de repente nem se abrissem as igrejas. Então, para não haver um prejuízo no ambiente de quem publica, né, foi tomada essa atitude. Mas a gente vai ver se a gente consegue lá na matriz para essa semana. Irmãos, se você quiser revista, Não lembro nem Eclesiastes. eu não lembro Eclesiastes, não lembra pra mim? Você parou aí? Esqueci mesmo. Você olhou para você parou aí? Eu tinha essa palavra. Eclesiastes até É o quê? 4, versículo 9 e 10. Lê para mim. Lê. 4. Eclesiastes capítulo 4, 9 e 10. Diz assim: melhor ser Eclesiastes 4, versículo 9 e 10, né? É melhor seres dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair e outro levanta, e se o companheiro mais aí do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que levante. Pode agradar em dois do que um. Amém? Então vamos lá. Na classe dos jovens. Classe Josué. Ou Jornal Camelo. Espera o seu versículo, amém? Agora vamos ver só no 128:1, tá? Deixa eu falar. Versículo do dia. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, versículo 10. Glória a Deus. Irmãos, a gente está na iminência de conseguir as revistas dos jovens, porque o tema, irmãos, é absolutamente interessante. É o final dos tempos. O próximo trimestre dos jovens é sobre o Apocalipse. Então, assim, vai ser excepcional. Espero que vocês estejam em massa para poder aprender. E espero que a gente consiga também. Como eu falei, só chegou para nós, na matriz, a revista de adultos. A gente está tentando conseguir aí dos jovens, para que vocês possam aprender esse conteúdo. O Jonathan Bell está na expectativa de lecionar esse conteúdo. Amém? Tão fácil, né? Teologia é muito fácil. Vamos lá, classe única textual. No 3, vamos lá. Salmo. Acabei de fechar aqui. Salmo 128. Vamos lá, textual. 1, 2, 3. Textual. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Glória a Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Deus te abençoe imensamente por ter finais.
amigos aqui morreram afogados, muito alto. A paz dos irmãos, amém? Deus abençoe o Evangelista Wes, Deus abençoe o Jonathan Mello, né? Deus abençoe cada um de vocês que estiveram aqui presentes nessa sede de aprendizado, né? Eu costumo dizer que essa aqui é a melhor escola do mundo, né? Não tem rara, né? Essa faculdade é minha. Tem britânico, não tem, é aqui. A melhor faculdade do mundo é aqui, né? Irmãos, mais tarde, às 17 horas, oração, 17h30, culto de louvor e adoração ao Senhor. Lembre-se de trazer a sua máscara, né? E ficar com ela dentro do templo, né? Oi? Isso, ainda bem que a máscara do crente é só aí, né? Deu outra não, né? Nem pode, né? Maravilha, vamos colocar as pernas? Vamos colocar as pernas? O presbítero Vinícius vai orar? Sim. Fala, gente. Você vai orar por Deus, a minha filha está internada. Qual o nome dela? Marlene. Marlene. Tá bom, Vinícius. O presbítero Vinícius vai estar orando pelo término e orando também pela Marlene, que está internada. Pai, Senhor, por irmãos, amém. Amantíssimo Deus, eterno Pai, nós também queremos te louvar, ó Deus, pela manhã que passamos em Tua presença, por tudo aquilo que aprendemos amanhã desse dia, pelo Teu servo evangelista Wes, ó Deus, que aplicou essa lição aos nossos corações nesta manhã. Obrigado por tudo aquilo que aprendemos e que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nesta manhã o Senhor, através do evangelista Wes, ministrou aos nossos corações. Te agradecemos por tudo nesta manhã. Queremos te apresentar os enfermos em tuas mãos, a dona Terezinha, o irmão da tua serva em tuas mãos nesta manhã. Que o Senhor possa estar trabalhando de uma forma especial e que tudo seja de acordo com a tua vontade e o teu querer, sabendo que tudo está no controle das tuas mãos. Entregamos agora o nosso regresso aos nossos lares, ó Deus. Nos leve em tua segurança, nos dá um final de tarde abençoado em tua presença e que logo mais possamos juntos estarmos aqui para louvarmos e agradecermos. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Estenda os seus irmãos em sua cabeça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós que aguardam a vinda de Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diga amém. Diga ao seu irmão, foi muito bom eu ter vindo nessa igreja.